que a gente tem, e ele está preparando uma estratégia para ele, né, para o PT. Então, essa coisa não começou ontem, ela começa com avanços que a gente já viu do Lewandowski, do Toffoli, em relação à liberação do Dirceu, o Toffoli com privatização, o Lewandowski com privatização. Só está acontecendo o que está acontecendo porque a gente não tem governo, a gente não tem presidente, a gente não tem um Congresso Nacional que esteja preocupado com nenhuma institucionalidade, a não ser com a sua própria sobrevivência, do mesmo jeito com o governo, o executivo. Então, na casa que falta, como é? Pão, todo mundo tem razão. Começa um negócio. Todo mundo grita. Todo mundo grita. Então, você tem um problema de instituições fracas demais, inimaginável com qualquer pessoa. A chicana que foi feita pelo Favoretto é uma vergonha o que ele fez para todos os advogados. Tem o tal dos advogados da democracia, que eu não sei nem quem são. Eu queria ver qual é o posicionamento do Conselho Nacional de Justiça em relação a isso, porque não pode um juiz monocraticamente inventar um fato novo que não existe, indicar uma autoridade coautora, que ele sabe que não é autoridade coautora, tudo num planejamento para criar uma armadilha para o Moro, uma confusão e tal. Nada daquilo foi sem querer. E você tem um Supremo Tribunal Federal que é o principal responsável por isso. O Favaretto não existiria, não fosse o Supremo estar nesse ativismo jurídico, e não me importa para que lado. Não é porque o cara faz o ativismo político uma pauta que eu concorde que eu vou ser a favor do ativismo político. Então, só para encerrar. Cada um virou moda a decisão monocrática. O problema do Brasil não são os 11 votos, mas são 11 votos que, mesmo quando constitui maioria, não constitui jurisprudência, não cria. Criou-se uma mania agora de citar voto vencido como se jurisprudência fosse. O Lewandowski fez isso, o Favaretto faz. Se o Marco Aurélio Mello pode, por que eu não posso? Se o Toffoli pode dar um habeas corpus de ofício, por que eu não posso inventar uma nova interpretação para o artigo 71 do CNJ? Ou seja, eu não sei como isso vai resolver, mas não começou ali. É uma coisa, eu concordo com tudo que você disse, eu acho uma coisa curiosa a gente lembrar que 2 anos atrás, quando a Carmen Lúcia foi feita, enfim, virou presidente do Supremo, havia uma impressão na época, né? O Brasil, era a época do impeachment, o Brasil estava muito dividido, como continua dividido até hoje, e havia uma coisa muito favorável em relação ao Supremo, ao Judiciário, né, como sendo o poder pacificador, né, que botava a bola no chão. A própria Carmen estava sendo vista como alguém, como uma âncora, uma pessoa séria, honesta, e que o Supremo, então, naquela confusão que estava tendo ali de impeachment entre petistas e antipetistas, etc., seria alguém para dar uma certa serenidade. E, no entanto, se passaram 2 anos e a gente vê que o Judiciário está tão desmoralizado quanto o Legislativo e o Executivo, e, em grande medida, talvez hoje o Supremo, talvez não, com certeza, a principal fonte de insegurança jurídica. Né? Essa pantomima que a gente viu ontem é uma repetição de pantomimas outras que nós já vimos no próprio Supremo. Né? O Toffoli derrubando decisão do Marco Aurélio. Ontem a gente teve uma situação, primeiro, absolutamente ridícula essa questão do Favaretto, né, de reconhecer um fato... Chamei ele de Favaretto, é irritação. Mas de encontrar um fato novo na intenção do Lula ser candidato a presidente da República. Se fosse advogado Marcola, já dava um jeito dele se candidatar também, né? Porque E o Cunha, que até filiado por que não se candidata? E o Sérgio Cabral? Pois vão todos se candidatar. Mas é muito interessante que ele considere que isso seja um fato novo, dado que todo mundo sabe que o Lula é candidato a presidente da República sempre desde 1989, né? Ele já está em plena campanha, então é de muita cara de pau. Ele podia ter feito ao contrário, ele podia dizer, dar viabilidade de competitividade ao Lula, criando uma televisão, um vídeo, uma forma de participação. Não tem por que dar a liberdade de uma pessoa condenada de 2º grau para um tribunal superior a ele. Então não há fato novo nenhum nisso.
E depois, enfim, aí a gente vê a questão do Moro, que é um ministro de primeira instância, tendo um conflito com o desembargador, depois a adesão do Gebran, que é uma briga entre dois desembargadores. Quer dizer, os desembargadores são iguais, portanto, um não pode derrubar a decisão do outro, mas felizmente derrubou, afinal, e aí entra o presidente, quer dizer, é uma confusão absoluta. Enfim, essa insegurança jurídica permanente que a gente vê vem o tempo todo do Supremo, né? Como é que a gente sai dessa? Né? Já que eles têm vitalicidade, né? Eles vão ficar lá para sempre, eles são indemissíveis. Não, PEC da Bengala, 75 anos. Mas enfim, vão ficar lá. O Toffoli, o Toffoli até 2042, não é isso? 2042? Jovem. Vai ficar lá mais 20 anos. Não, a vitalicidade não é um problema. Nos Estados Unidos é vitalício e tal. O problema é a forma de decisão, e você tocou bem. Eu acho que não há nenhuma dúvida sobre a honestidade da Carmen, das boas intenções da presidente Carmen Lúcia. Mas você começa um país, e aí a oposição tem muita culpa nisso. Eu fui contra o impeachment por vários motivos que não vem ao caso aqui. Não porque eu achasse a Dilma nada demais. Mas acho que a questão institucional tem que ser muito bem guardada para não ficar na moda todo mundo. Acho que ela devia ter completado a política econômica desastrosa dela para a gente não estar discutindo. Onde estaríamos nós agora? Né? Tão ruim como estamos agora. Então, não sei. Aí a gente poderia ter uma curva de aprendizado que a gente não teve. Curva de aprendizado Dilma Rousseff. Nossa, curva. Do eleitor. Porque ela ia congelar salário mínimo. Mas é outra discussão. A curva de aprendizado da Dilma é assim, ó. Ela é um desastre. Por isso que ela ia acabar caindo de qualquer maneira. Entendeu? Mas o meu problema é o seguinte: eu fui contra o impeachment. Mas o problema é o seguinte: o Lewandowski, quando ele é presidente do impeachment, ele cria algo que não está na legislação, que é um presidente impedido que mantém os seus direitos políticos. Olha, a oposição deixou isso calada porque o Supremo é a última palavra. Quando é o outro lado, vão para a OEA, vai para não sei aonde, denuncia. A oposição não faz nada. Deixou quieto aquilo passar. O presidente Carmen Lúcia, o Marco Aurélio dá uma ordem de prisão ao Renan. Finalmente alguém dá uma ordem de prisão ao Renan. A gente acha que é o momento que chegou, enfim, ao Renan, que é o cara que tem... Acho que é o recordista de processos hoje, né? Acho que tem 12, não é? Acho que é. Aí vai o Renan e a Carmen Lúcia. Ele desobedece à ordem judicial, ele é fotografado se escondendo do oficial de justiça, e a Carmen Lúcia inventa uma tese de que ele só não pode estar na linha sucessória. O corolário dessa tese... do Celso de Mello. O corolário dessa tese é que não precisa nem de ficha limpa. O cara é réu, não entra. Então, o que estamos discutindo Luiz Inácio Lula da Silva? Do jeito que vai, a gente fica com a linha de sucessão de 1. O de 1, exatamente. Porque está todo mundo delatado. Então, o que acontece? Esse ativismo, essa busca de não enfrentar o Congresso, de se equilibrar, tudo isso vai criando uma fragilidade. Aí depois vem um que faz o ativismo do bem, outro faz o ativismo do mal. Por exemplo, o Gilmar Mendes. Eu tive meu tempo de defender o Gilmar, porque eu achava que o Gilmar estava fazendo um papel que as pessoas deviam fazer de dar limites ao messianismo do Ministério Público. Eu sou completamente a favor da Lava Jato, acho que a Procuradoria faz um belo trabalho, acho que a força-tarefa é fundamental, o Brasil está mudando por causa deles. Mas também tinha ativismo, né? Em quem eu vou pegar, em quem eu não vou pegar. O Gilmar se perdeu completamente a legitimidade. Tendo, né? Mas eu acho a Raquel mais isenta. Eu concordo. Isso. Mais isenta, está revendo. Então, para mim, a minha esperança é que é a Raquel. Então, eu não sei o que vai acontecer, porque também não adianta imagens milagrosas. Vou aumentar para 21 para controlar o Ministério. O problema é o 5º Constitucional. Não é o 5º Constitucional. Tem ótimos ministros que vieram do 5º Constitucional. As pessoas estão completamente alucinadas porque as instituições no Brasil acabaram completamente. A minha esperança é a renovação política. É um ativismo das redes, é o ativismo da gente. É alguém que pede impeachment de não sei o que. Não vai levar a lugar nenhum, mas pelo menos se revolta o que aconteceu. Por isso que eu acho. Tem uma instituição chamada Conselho Nacional de Justiça. Alguma coisa o Conselho Nacional de Justiça tem que falar. Se o Moro acertou, se o Moro não acertou, se o Favreto fez... Alguma coisa tem que ser dita, gente. Esse é um dos maiores problemas do Brasil, né? Existe os juízes, todos os juízes, sejam juízes de primeira instância, desembargadores ou ministros, há uma inimputabilidade, né? O juiz erra, fica por isso mesmo. O juiz, mais do que erra, comete uma falta grave,
fica por isso mesmo. Então, por exemplo, se um juiz que não vai trabalhar, falta todo dia, a punição a ele é ir para casa com vencimento integral. O que é uma coisa interessantíssima, né? Você tem esse tipo de coisa o tempo todo, né? Quer dizer, teria que haver um controle no CNJ. O caso do Favretto, por exemplo, obviamente, eu não tenho a menor dúvida que houve má fé ali. A gente está gravando isso, mas enfim, Dança. Eu acho que houve má fé, foi uma coisa deliberada. Você é candidato, você pode falar. Pré-candidato, não você vai ser candidato. Esse assunto esse assunto aí é complicado, mas a gente vamos falar aqui do que. Né? Não, eu acho que, no mínimo, tem que ser discutida essa decisão, ou então reforçar. Não, sabido que ela não é respeitada. E não tem o respeito à presidência do Supremo, e fica aquela discussão ao ponto do Lula e seus advogados dizer assim, não gostei que meu recurso não foi sorteado para a segunda turma. Ou seja, já que você não foi sorteado para a segunda turma, vamos arranjar o Favretto para não resolver a sua vida. Então, assim como o Crivella fala, chama a Márcia, você agora chama o juiz de plantão que esteja ali a fim de me ajudar. Antigamente, os juízes de primeira instância também tinham seus voluntarismos, mas você tinha certeza que o sistema organizaria esses voluntarismos. Quando o voluntarismo vem de cima, o ativismo, o vale tudo, é muito complicado. Muito complicado. É por isso que eu falei, não é comédia. E o Lula ganhou, porque ele está no noticiário, ele foi mais importante que o resgate dos meninos na Tailândia, todo mundo esqueceu da desclassificação do Brasil, a pátria de chuteiras virou a pátria de toga, e pronto. Tem um meme desse, que todo mundo o tempo todo fala assim, não, enquanto você está aí vendo o jogo, o Brasil, não sei o quê, eles estão fazendo isso e aquilo. Chatos de galoche. Agora, assim, enquanto você está aí olhando essa briga do Favretto com coisa, a seleção chegou em silêncio, ninguém nem viu e tal. Então, mas eu acho que o Brasil tem essa coisa que existe um fato histórico toda semana, né? Não há quem aguente isso. É um negócio que você precisa descansar um pouco, né? Não, eu tenho uma coluna assim que eu tento ser mensal no Globo, que eu já escrevi 3 artigos e já joguei no lixo, porque vai superando, né? Agora, o Lula ganhou o jogo, né? Porque ele agora está com a estratégia, se não for ele, é o Haddad, a estratégia está ordenada, ganhou tempo de televisão. São 78 recursos que ele fez até agora e continua de vítima da perseguição do judiciário. Não, ele ainda diz, me mostrem uma prova só. Tem. Uma prova. Pois é. Aí tem. Eu acho o seguinte, o júris esperneante está legal, acho que os advogados têm que defender seus clientes, não tem nenhum problema com os 78 recursos. Existe, vai em frente. Por que ele vai abrir mão dos recursos dele? Ele não tem que abrir mão. Não, eu acho que ele não tem que abrir mão, mas existe algo errado se você precisa de 78 recursos, até que fique claro que não cabe. Mas, porque senão, quer dizer, o trânsito em julgado não acaba nunca. Não acontece jamais. Que, né? O sistema, tudo na vida a gente pensa na boa fé, num certo comportamento, numa certa situação. Você não criou o código de processo ou o sistema jurídico baseado em todas as chicanas possíveis que um advogado possa fazer, né? Você ter a ficha limpa, você não deveria precisar. Em nenhum país, todo país do mundo tem corrupção, o Brasil não inventou corrupção. Mas quando a pessoa é pega em ato de corrupção, ela tem vergonha, ela sai do sistema político, ela pede desculpas, alguma coisa ela faz. Aqui no Brasil, você está escrito na Constituição, reputação ilibada. Para que você precisa de lei de ficha limpa? Então, assim, você vai criando pequenas coisas o tempo todo, detalhe do detalhe. Cada detalhe que você cria um recurso possível, uma interpretação possível. Quando você devia ter um conceito. A Constituição americana é conceito. Quantos impeachments os Estados Unidos teve? 1 ou 2, né? Teve 2. Então, assim, não adianta ir no detalhe. A gente está com alguma coisa muito complicada acontecendo, que eu não sou cientista político nem socióloga para poder explicar, mas algo está muito esquisito, né? É muito esquisito. Até essa questão... Existe a figura da litigância de má-fé, né, em que o advogado se coloca numa situação em que ele pode ser acionado e ele pode... Eu acho que, nesse caso, tanto esse Favretto, isso, para mim, é advocacia administrativa, né? Ou o equivalente que possa existir para
para um juiz. Tem que alegar que ele fez a litigância de má-fé, ou CNJ ou PGR. Pois é, mas... Ou um cidadão aí, feito do cearense, que tentou entrar para poder resolver o conflito de competência. Ele entrou. Pois é, mas tem, quer dizer, isso é uma coisa claramente feita de má-fé. O Simonsen dizia que no Brasil, quando uma providência não dá certo, você repete até dar certo, né? E a defesa do Lula... Quando eu li que isso estava acontecendo, falei, caramba, onde é que o Sepúlveda pertence? O Sepúlveda não tem nada a ver com isso, graças a Deus. Mas veja, o cara que fez, foram 3, né? O Paulo Teixeira, o Paulo Pimenta e o Voadir Damor. O Voadir era presidente da OAB. Mas tudo que ele já tem direito desde então. Pois é, mas, quer dizer, enfim. O Haddad virou advogado para poder discutir a campanha. Mas, de novo, suspeição. Cara, suspeição é um conceito de foro pessoal. Se o Gilmar diz que não é suspeito para o caso Barata, eu acho que tem uma suspeição evidente ali. Óbvio. São literalmente compadres. Quando o Toffoli não tem suspeição para julgar o Zé Disseu, e não só não tem suspeição, mas dá um HC de ofício para o Zé Disseu, a gente não tem mais limite. Aí nós estamos perdendo qualquer parâmetro. Aí não tem muito o que fazer. Eu não sei o que fazer. Aí o que acontece? O Bolsonaro sobe nas pesquisas, porque as pessoas imaginam que está faltando um homem que vai trazer autoridade. Você vai fazer o quê? É o alienista, né? Que a gente está ficando... Exatamente. A gente está pensando, mas quem vai sobrar? Vamos né? prender a nós mesmos. Exatamente. Mas é isso. Enfim, falando ainda sobre o resultado de ontem, quer dizer, eu concordo com você, eu acho que ontem teve 2 grandes vencedores, né? Um foi o Bolsonaro e o outro foi o próprio Lula. E como a gente estava conversando antes, a questão do Lula é aquela situação ganha-ganha, né? Porque se ele fosse solto, ele ganharia. Se ele não fosse solto, ganharia também. Seria mais feliz solto. Mas é igual, ele ganhou toda essa mídia. Todos nós estamos falando disso. É mais gente dizendo que ele foi... que está sendo perseguido, que ele é um injustiçado. O fato de o Moro, e aí eu discordo de você, eu acho que o Moro cometeu um erro, ele caiu na armadilha, se meter talvez, nisso, mas... e acho que, como ele se meteu, fica muito mais fácil para a narrativa do golpe dizer que ele é parte interessada, que ele, na verdade, não é juiz, que ele é parcial. Tudo isso ajuda... Porque as pessoas acham que, como ele foi citado, ele tinha o direito de se manifestar. Então, assim, é controverso. Algumas pessoas acham. Mas o negócio do outro lado foi tão teratológico que frente a um absurdo que aconteceu, sei lá, eu não sei o que eu faria no lugar dele de jeito nenhum. Mas ele pode ser que ele tenha caído numa certa armadilha. Mas foi tudo pensado, Angel. Ninguém citou o Moro sem querer. Mas eu não estou dizendo isso para criticar o Moro, não é isso. Até porque já apanhei o suficiente lá no Facebook. Mas eu estou dizendo isso porque... No Facebook, eu sou esquerdista bolchevique. Você é esquerdista bolchevique. Você vê o que as pessoas escrevem em qualquer lugar. Mas o que eu quero dizer é que, de qualquer maneira, foi muito bom pro Lula. Ele saiu como um vencedor, o Bolsonaro saiu como um vencedor, e os grandes perdedores são o Judiciário, que ficou muito mais desmoralizado ainda, e nós todos, o Brasil inteiro. Quer dizer, o Brasil piorou muitíssimo ontem, de muitas maneiras, né? Ficou mais dividido, as pessoas com mais raiva umas das outras, o ambiente ficou mais tóxico. É bom para os extremistas, né? Bom para o Bolsonaro, bom para o Lula. Eu acho que o Bolsonaro ia lucrar com o que aconteceu de ontem por gravidade. Ele nem precisava ter falado. Inclusive, os bolsonaristas que eu conheço acharam que ele falou pouco enfaticamente. Os outros 3, a Marina e o Alckmin, foram Marina e Alckmin. Não é uma surpresa de falar. O Ciro foi o grande perdedor da noite, porque o Ciro que sabe falar sobre tudo, tem palpite sobre tudo, inventa os números que quer, fez uns posts no Twitter pior do que o Alckmin e a Marina junto. Né? Não dá. Tiveram 2 caras que falaram na hora. Primeiro, Dória, como sempre, com o senso de oportunidade que tem, em 2 minutos já estava nas redes, no anti-Lula. E, surpreendentemente, o Álvaro Dias chamou de achincanos, aloprados, foi muito em cima do que foi feito. Então, assim, acho que todo mundo saiu perdendo, porque os outros candidatos e todas as outras instituições tinham que se colocar. A própria presidente Carmen Lúcia fez uma declaração que não quer dizer absolutamente nada porque ela não disse qual a hierarquia que, de fato,
Ela não decidiu o conflito de competência. Se ela devia abrir, como presidente do tribunal, ter falado algo sobre aquele conflito de competência, porque ela não fala. Ela diz, temos que obedecer à competência. Não, aliás, a quantidade de gente que criticou o Moro porque ele usou palavras de agressão ao juiz, porque chamou um juiz incompetente. Gente, incompetente de competência, né? Então, foi assim. Então, falta, assim, aquele negócio. O exemplo não está vindo de cima. E o Congresso Nacional também não fez nada, porque o Congresso Nacional tem 1 milhão de pessoas na Lava Jato e não vai querer... Inclusive os 3 que fizeram a ação. Então, eles não querem muito, assim, entrar... Então, você tem uma pessoa que é contra a Lava Jato, que é o grupo do PT, etc., que quer voltar ao poder, e você tem, do outro lado, o grupo da Lava Jato, porque quer voltar a continuar fazendo a política tradicional. A outra notícia que saiu ontem no Twitter assustadora é que o Renan está se candidatando pela 4ª vez a ser presidente do Congresso Nacional. Ou seja, não dá, e né? Dilma será senadora. E Dilma será senadora, entendeu? E ninguém decide sobre ficha limpa. Caça todos os prefeitos que estão com liminar e resolve esse assunto de uma vez. Dane-se. Teresópolis já acabou de eleger meu colega Vinícius Clausen do Livres. Como é que chegou no Vinícius? 7 prefeitos caíram antes de chegar no Vinícius. Só não caiu, um não caiu, morreu no dia que tomou posse. Os outros caíram. Caiu todos. Salvo pela morte. Você vai lá e você vai no processo eleitoral legal e chegou a um candidato que venceu o PMDB local, que é cria do PMDB daqui do Rio. Então, gente, vamos deixar a coisa andar, caça liminar de todos esses prefeitos, governadores, o que for, e vamos botar a ficha limpa para valer. Condenado de segunda instância é condenado. Você pode ser até favor. Eu não vou nem discutir a minha interpretação sobre transitado de julgado ou não, mas existe uma lei de ficha limpa. Acabou. Claro. Mas isso talvez seja o maior problema de todos. Há uma dificuldade de tomar decisões claras, né, sobre qualquer assunto. Fica esse bate-cabeça aí, tanto no Supremo como nas instâncias inferiores. Né? Difícil. A gente vai ficando deprimido, né, aqui um pouco. Vamos falar de reforma de Estado para animar. Vamos falar da reforma de Estado, que vai ser ótima. Né? 268 hoje que a Assembleia do Rio de Janeiro cancelou o aumento de 14% na alíquota, as coisas do Rio de Janeiro não tem problema nenhum, está tudo em ordem, né? Então... Está tudo ótimo. E não para de aumentar a despesa, em todas as esferas. Né? Todo o legislativo do Brasil, todo, do federal, municipal, aumenta a despesa. É um negócio assim... É uma coisa que não dá... Assim, aonde que esses caras querem chegar? Talvez, tem minha amiga Sandra, de muitos anos, está analisando a economia brasileira, inflação, né? É claro. Ou calote da dívida ou inflação. Não tem outra saída a não ser uma dessas duas. Então, crescer loucamente. Ou as duas, né? Exatamente. Normalmente, Mas o que você, enfim, mais concretamente, quer dizer, a gente tem um problema no Estado, evidente, gravíssimo, né? 98% do orçamento do ano que vem está comprometido, a gente tem rombo na Previdência, presidente fraco. O que você está enxergando para essas eleições e para o ano que vem? A gente vai fazer reforma da Previdência no ano que vem logo? O que acontece? Hoje me perguntaram no grupo que a Sandra participa comigo, se no segundo turno Bolsonaro e Fernando Haddad, o que eu faria? Eu falei, eu vou para a caverna da Tailândia. Porque trevas por trevas a gente vai para lá, entendeu? Olha, então, eu fui numa caverna na Coreia do Norte. Eu acho que lá pode ser melhor. Não, e é genial essa coisa dos meninos estarem saindo. Acho que é um momento que a gente tem que estar celebrando e se dar o luxo de poder fazer uma piada numa tragédia dessa história. Mas, assim, eu estou muito pessimista, evidente, porque o meu candidato é o Alckmin, né? E, apesar de não ser PSDB, ter saído, estar no Livre, né? Mas é porque ele combina uma visão de país mais parecida com o que eu tenho. Os economistas que estão apoiando ele são os economistas com quem eu me identifico. Mas eu não estou vendo o Alckmin ainda decolar. Dizem que a televisão... Eu acho que ele junta mais uma questão mais inclusiva, mais sobre preocupação social, com uma questão de economia. Então, assim, exatamente, experiência. O que a gente vê?
É cedo para falar, mas é um quadro assustador, porque você tem os candidatos que estão na frente querem desfazer a reforma trabalhista, né? Inclusive a Marina quer rever pontos da reforma trabalhista. Vários começaram a falar de privatização, etc., já começaram com esse papo de setor estratégico, que não existe essa definição. Aí você vai para a reforma da Previdência, 2 candidatos que estão na frente negam a importância da reforma atual para dizer que vou fazer o sistema de capitalização. Olha, o sistema de capitalização, eu sou a favor, todo mundo é a favor do sistema de capitalização. Só que não dá, primeiro, não faz ajuste fiscal, porque não conserta o que tem, e ainda faz gasto fiscal para poder financiar o que vem. Então, assim, as pessoas que ficam assim, com o discurso liberal, de um lado, que é o Bolsonaro, que diz liberal não tem nada, ou o Ciro Gomes, que fala do ajuste fiscal que fez no Ceará. O Ciro Gomes saiu do Ceará em 1994. Depois o Tasso veio depois dele 8 anos, já tinha vindo antes 4 anos. Então, ele não fez ajuste fiscal nenhum. O Ciro Gomes, as pessoas têm 117 dias no ministro Fazenda e diz que gerou o maior superávit primário da história. Ou seja, chama o homem de volta, né? Porque tem o Paulo Guedes. Então, assim, os 2 vêm, não tem reforma da Previdência. Não, o Ciro nega que exista o problema. Não, aí tudo vai para a repartição, e usa as metáforas, o avião que vai cair, o pobre coitado, tal, ninguém dá uma resposta. Então, é preocupante. Aí vem o outro candidato em segundo lugar, Ciro Gomes. Não, vamos cumprir o teto, mas vou tirar o investimento público do teto. Eu acho que ele devia tirar logo os juros, dívida. Tira tudo. Tira tudo uma vez. Deixa entendeu? só a receita. Deixa só a receita, aí é lindo. Então, é uma irresponsabilidade com a questão fiscal, porque a questão fiscal não gera voto. É uma questão. Também acho errado usar o discurso fiscal como objetivo. A questão do ajuste fiscal não é objetivo, é meio para você chegar num país que você quer. Qual é o país que o Ciro Gomes quer? Qual é o país que o Haddad quer? Que o Alckmin quer? Que o Bolsonaro quer ou a Marina quer? A gente está tão misturado nessa discussão de previdência, de juros. Então, acho que os debates podem ajudar esse coisa. Mas o país continua polarizado. Eu acho... Não, meu chute é que o Haddad está no segundo turno. Meu chute é com que Bolsonaro? Com o Traqueu eu não sei, mas que ele está no segundo turno. Ele vai deixar o Ciro assim comendo poeira. O Ciro se filiou. Não sei, eu acho que também, porque o Haddad vem com o apoio do Lula, explícito, vem com o apoio do PT, vai pegar o discurso de esquerda de verdade, tem as linhas auxiliares todas, PSOL, PCdoB... E ele é melhor do que o petista normal. Ele passa essa imagem que ele é um petista do bem, para as pessoas que não gostam do PT. Que acha que a aritmética não é um valor neoliberal. Quem não gosta do PT e quer arranjar um candidato mais democrata contra o Bolsonaro, é evidente que o Haddad é uma opção. Muito, entendeu? Se você é de esquerda, simpatiza com a esquerda, o Haddad é uma pessoa afável, boa de debater, conversa. Seja limpo. Não, ele é. Não tem. É mais fácil de quem é contra o Bolsonaro votar no Haddad que votar no Lula, por exemplo. Então, eu acho que o Haddad é importante. O Ciro, com essa coisa com o Centrão, com esse negócio de não saber para onde vai, ele não é nem de esquerda, nem de direita, nem Bolsonaro, ele perdeu a identidade, entendeu? E aí tem esperança de as pessoas depositarem os votos em quem tiver lá no próximo segundo turno fazer o voto último, ou Marina, e eu espero, ou Geraldo, se ele conseguir se levantar. Você não acha que, sendo quem for, esse candidato, até o próprio Ciro Gomes, ele não será obrigado a fazer a reforma da Previdência no ano que vem, sob pena de não governar em 2020? As pessoas têm uma tese de que qualquer candidato que seja eleito, com exceção do Alckmin, que vem falando, ou do João Moedo, que seja, vai ter que fazer o estelionato eleitoral. Porque não há possibilidade de você governar com a situação fiscal que você está. Então, o meu perigo é assim, por exemplo, o Bolsonaro é o caso mais grave que o Ciro. O Ciro tem lá, todo mundo fala do Mauro Benevides, mas o Ciro tem o Marconi, Bresser Pereira e Mangabeira. Então, você bota lá o Mauro Benevides no fiscal tentando resolver. O Mauro Benevides não acredita na reforma da Previdência. Ele é o maior defensor desse processo
maluco. Então, como é que você vai? O Bolsonaro e o Paulo Guedes, o projeto do Paulo Guedes fiscal não para de pé. É um fiasco absoluto. Ele não vai arrecadar dinheiro com a privatização, ele não faz reforma da Previdência, ele não tem proposta para a reforma do Estado, ele só é um bom palestrante, dependendo da plateia. Entendeu? Que acha ele bom. Então, assim, eu fico muito assustada. Por isso que se você olhar os outros candidatos, você pode não gostar do Geraldo Alckmin, mas você tem o Pécio, a Sandra, Edmar, todo mundo que a gente conhece. No João Almeida tem o Gustavo Franco. Na Marina, você tem o Janete, o André, o Marco Antônio Bonomo. Então, assim, a gente tem qualidade de pessoas para 3 candidatos diferentes. Essa polarização que me angustia. Porque proposta tem, as propostas estão na mesa. A reforma tributária, por exemplo, o trabalho do Bernard Rappi em open source sobre a reforma tributária está ali para todo mundo. Você pode não concordar com o imposto de valor agregado, o Everardo Maciel não concorda, mas a discussão está aberta na mesa. Eu acho que a Previdência avançou muito, apesar de não ter sido votada, porque hoje você discute abertamente os privilégios, a concentração de renda, a desigualdade, se dá para fazer repartição, capitalização. Então, o próximo presidente já entra com isso. Vai ter uma decisão dele. Se for capitalização sem mexer no atual, não vai funcionar. Não vai funcionar. Tá bom. Eu acho que a gente podia abrir para pergunta um pouco, né? Quem quer fazer pergunta? O rapaz... Se tivesse alguém... Boa noite. Meu nome é Carlos. Seguinte, o próximo presidente da República, eu pesquisei, vai poder, no primeiro mandato, indicar 2 ministros do STF, que é o Celso de Mello se aposenta em 2020 e o Marco Aurélio Mello em 2021. Então, eu também fiz outra conta, se esse próximo presidente for reeleito, na eleição de 2022, vai poder indicar mais 2 do segundo mandato. Então, de 11 ministros do STF tem o potencial, salvo alguma circunstância adversa, impeachment, morte, o que seja, 4 dos 11 ministros do STF. Então, estávamos discutindo ativismo judicial, assim, o plano do Bolsonaro de querer botar mais 10 ministros do STF, assim, como ele disse, clones do Sérgio Moro, e ficar com 21. Então, assim, qual assim, o perfil de juiz do STF que os senhores defendem, assim, para que não haja mais assim, chicanas judiciárias, como Gilmar Mendes pratica, assim, todo dia e 2 vezes no domingo? Olha, eu não gosto muito de fulanizar, porque tem no judiciário pessoas de ótima formação jurídica que foram indicações políticas. Em todo lugar do mundo, o presidente decide o perfil tem o direito de indicar seus ministros. Nos Estados Unidos, isso é uma tradição que vai de um lado democrata e tem um rodízio do lado republicano. Meu problema é assim, são instituições que estão fracas. Quando você não tem um controle institucional, seja da sociedade, seja do balanço dos 3 poderes, você começa a perder isso. Então, por exemplo, um critério óbvio. Gilmar Mendes, que tem ótima formação jurídica. Ele foi advogado-geral da União do Fernando Henrique. Fica chato você indicar o seu advogado-geral para lá. Chato ou não? Será que nos Estados Unidos, a Attorney General, como é que você faz? Você tem que ter um lado. Toffoli, evidentemente, não podia estar no STF. Ele foi advogado do partido, ele não passou aí tem a discussão do currículo, etc. É uma indicação política evidente. Por outro lado, você tem gente com a competência do Celso Mello. Então, o que você faz? Todos os ministros que estão lá tiveram indicação política, nem por isso eles são necessariamente ruins. Tem uns com má formação. Então, qual é o critério? Eu sou contra mudar a forma de indicação. Acho que o problema não está na forma de indicação. Você vai abrir uma caixa de Pandora, vai sair coisa muito pior. O problema não está no 5º constitucional, porque o 5º tem gente no STJ da maior qualidade de 5º constitucional. Assim, tem que fortalecer a instituição, tem que ter checks and balances. Essa democracia só funciona com checks and balances. Isso é mais velho do que a democracia brasileira. Então, quando você tem um governo, o que é o governo Temer hoje? Nada. É um náufrago. Tem uma coisa no governo Temer, a equipe econômica, né, que é uma ilha de sanidade no sanatório geral. Guarda com aquela pessoa em volta.
E hoje indicaram um ministro do Trabalho, que por acaso é consultor do meu escritório, que é o maior defensor da reforma trabalhista. Então, temos um caminho. Mas, o Caio, se tirar isso, gente, o que é o governo Temer? Não dá. Só fazendo um acréscimo ao que a Helena disse, eu acho que o modelo que a gente tem de nomeação de ministro no Supremo é um bom modelo. É uma cópia estrita do modelo americano, que tem a ideia é a seguinte: não é uma boa ideia que o ministro do Supremo seja eleito, porque você não quer o cara discutindo política, fazendo campanha, ele precisa ter o saber, tarará, tarará. É melhor que ele seja nomeado. E se ele é nomeado, então ele deve ser nomeado por um poder e sabatinado, aprovado pelo outro poder. O que significa que quem escolhe o Supremo, indiretamente, somos nós. O presidente da República, que nós escolhemos, e os senadores, que nós escolhemos. O problema, evidentemente, é que o presidente é muito ruim e o Senado é muito ruim, por todos os motivos que a gente conhece. Mas qualquer outro modelo, porque os eleitores são ruins. Somos nós. O problema somos sempre nós, né? É o nosso país, somos nós. O Brasil é uma democracia... Mas é a sociedade brasileira. Nós temos uma democracia um pouco disfuncional, mas do ponto de vista representativo, eleitoral, funciona bem. Então, eu acho que o modelo está bom. Eu acho que há coisas que podem ser feitas. Eu acho que eu gosto da ideia de mandato fixo, por exemplo. Não gosto da ideia do Toffoli lá, 40 anos. Ou qualquer outro, mesmo que não seja o Toffoli. O próprio Celso de Mello está lá há tanto tempo, 1000 anos, desde o Sarney. Não acho bom. Eu acho que é bom ter uma quarentena em que o cara sai e não pode advogar junto ao Supremo. Acho até que ele poderia ficar proibido de advogar para sempre. Não sei o que você acha em relação... Não, mas ele tem aposentadoria. Mas já tem, ele já tem aposentadoria integral. Então, mas, enfim, é uma hipótese. O Sepúlveda pertence, por exemplo, foi contratado único e exclusivamente porque foi ministro, presidente do Supremo e muito amigo da Carmen Lúcia. Né? Não, mas ele não foi contratado pelo... Mas ele não foi contratado pelo Lula. Se for preso, eu vou contratar o Sepúlveda pertence. É tudo isso. Tudo isso é verdade, mas ele não foi contratado por isso. O Lula não o contratou por isso, porque o Lula deixou aquele Cristiano Zanin que não é... O Lula contratou o Sepúlveda, porque o Sepúlveda é declaradamente apoiador do Lula, independente de qualquer coisa. O Lula ia contratar o Cacai? Podia. Cada um tem o seu, mas não vamos falar disso. O Sepúlveda é muito bom. Mas não se contratou só porque é amigo da Carmen Lúcia. O Sepúlveda é amigo de todos os 11 ministros, porque os 11 ministros respeitam a qualidade jurídica e intelectual do Sepúlveda pertence. Até tem enormes divergências ideológicas, os filhos dele, eles foram meus colegas de escritório também, mas ele é um super profissional. Está aí um que merece estar para sempre no Supremo. O que falta no Supremo é advogado criminalista. Bom, eu não discordo de nada disso que ela falou, nem acho que o que ela falou conflite com o que eu disse. Mas, de qualquer maneira... Eu acho que foi uma das características que muita gente acha. Mas, enfim, não vem ao caso. Estamos fulanizando. A questão é se faz sentido que haja uma quarentena ou que até esse cara não possa advogar junto ao Supremo, ministros superiores. O professor Joaquim Falcão tem uma proposta que eu acho muito interessante, que é uma jabuticaba absoluta, né? Jabuticaba a gente normalmente não gosta, mas que é a quarentena prévia, que o cara não possa ter trabalhado no governo nos 4 meses anteriores, 4 anos, perdão, 4 anos anteriores. Então, se o cara é advogado-geral da União, como era o Gilmar, se o cara, enfim, tem opção. Adam, o Luiz Inácio Adam. Mas, enfim, então isso é uma coisa que pode ser... Então, há muitas coisas a fazer, mas o modelo, eu acho que está bom. E acho que essa ideia de botar mais 10 é uma ideia cerebrada, que não faz sentido. A gente já tem 11 Supremos, e é do jeito que é essa tragédia, né? Você imagina a gente ter 21 Supremos. Essas são essas ideias que o Bolsonaro ouve em algum lugar e solta por aí.
Você tem algumas coisas para fazer dentro do próprio sistema. Por exemplo, o Senado Federal ele não usa da sua prerrogativa. Isso é no Supremo, isso são nas agências reguladoras, que são gravíssimas para o dia a dia da população, que só tem indicação política, ele faz parte da coisa. E tem dentro do Supremo uma questão de regulamento que a gente precisa melhorar. Que é assim, não vamos bater boca, vamos conversar antes de onde está indo. Não é que vai comprar o voto de ninguém, mas vamos tentar acomodar, tentar fazer acórdão, tentar que saia dos 11 votos uma definição sobre determinada situação que não deixe aberto tudo depois. Nesse sentido, o televisionamento das decisões do plenário é muito ruim. Tem ótimos artigos sobre isso além do Joaquim Falcão e Zé Eduardo Faria no Estadão. De quê? Porque o ego, a vaidade das vaidades, eles fazem aqueles negócios e aí todo mundo quer sobressair. É discutível. Só existe no Brasil e no México. Eu não estou falando contra, não, mas é uma coisa jabuticabosa e que gera esse problema. Gera. O próprio ministro Barroso disse que isso é um problema, mas, por outro lado, as pessoas, uma coisa que é interessante, que ele fala assim, como o cara vai aparecer na televisão falando do voto dele, ele se preocupa e se esforça em estudar o assunto e fazer um voto que seja fundamentado, em vez de falar qualquer bobagem. Por outro lado, antigamente, quando não era assim, o sujeito simplesmente apoiava. Então, aquilo que a gente estava conversando, de que são 11 votos diferentes e não sai uma jurisprudência, porque cada um puxa para um lugar, né, eles não somam. Antigamente, o relator votava e quem concordava dizia: eu acompanho o relator. Então, se ganhasse aquela decisão, saía uma decisão jurisprudencial, porque era uma só, os outros concordavam. Agora são 11. Então, enfim, é disfuncional. Né? Próxima pergunta. Boa noite. Eu queria me ater um pouco ao tema pelo qual me trouxe aqui e recorrer à experiência prévia da nossa palestrante, Helena. Se, por acaso, o seu prognóstico eleitoral não se tornar realidade e você não ter que se mudar para a caverna da Tailândia, se vier um presidente ou uma presidenta minimamente decente, e se este personagem a convidar para cuidar da reforma do Estado, e vamos à busca de um Estado essencial, nem mínimo, nem obeso mórbido como o atual, quais seriam os caminhos, pilares principais que deveriam ser seguidos por uma gestora racional? Olha só, primeiro, gestão pública é obrigação. Você faz no dia a dia essa coisa que eu vou prometer e não sei o quê. Tem uma questão de acompanhamento de política pública que o Brasil faz muito pouco. Cheque de qualidade de política pública, se deu certo, se deu errado, não repetir, não fazer. Enfrentar um judiciário... Aí você tem que ter como esse presidente foi eleito. Por exemplo, eu, no meu lado, que eu sou da privatização, eu colocaria todas as empresas estatais do Brasil, 146 no momento, dentro do guarda-chuva do Programa Nacional de Desestatização. Inclusive Petrobras, Banco do Brasil, teria uma reforma. Porque a nossa Constituição diz claramente que o Estado é subsidiário na atividade econômica. Ele só entra em casos excepcionais, muito bem definidos. O Brasil é o contrário. O Brasil, todo mundo vai para as empresas estão estatais, e quando você quer reformar o Estado, você tem que pedir licença um a um para ir. Aí você cai na negociação política, o interesse político e você acaba retirando a prerrogativa do Estado, que é fazer a gestão da administração pública. Isso não quer dizer que eu tenho ideia de que tem que privatizar 146 empresas estatais. O que você tem é que avaliar
a necessidade de manter todas essas empresas. Eu sou a favor da privatização mais ampla possível, porque você resolve o problema de produtividade na economia, de eficiência. A empresa estatal não consegue demitir nem recontratar, não vai conseguir se adaptar ao novo mercado de trabalho que vem, a lei de licitações, tecnologia, isso só falando do lado do bem, fora a apropriação política, corrupção, etc. Então, eu até tentei pesquisar se tinha dados específicos sobre produtividade das estatais e do setor público. São números que não se falam. Tá? Mas tenho certeza que você ia ter um choque de produtividade na economia. Não porque funcionário público não trabalhe, mas é uma cultura. Então, esse, eu acho que seria uma coisa essencial. Mas você tem que ter uma reforma de Estado. E tem que enfrentar, e aí a gente vem para o Rio de Janeiro e todos os lados, o judiciário tem que ajudar. O judiciário tem que ajudar. Porque você não pode demitir um funcionário e ser obrigado a recontratar, ainda pagar a multa. Outro dia saiu uma reportagem do Globo, acho que foi ontem ou hoje, muito importante, sobre passivo trabalhista. Você demite a pessoa com desvio de função, e aí o judiciário diz que é perseguição política. E tal. Você dá aumentos, você dá ganhos de meritocracia automáticos, sem teste de resultado. Então, uma coisa é gestão, a outra que é essa mudança no conceito. O seu funcionário público é CLT. CLT. Então, demite, pensa. O problema é que os acordos trabalhistas, eles garantem estabilidade, participação no lucro sem lucro, prêmio, num acordo trabalhista. Tá? Então, por exemplo, na Eletrobras, você tinha participação no lucro sem dar lucro. Empresas que têm prejuízo permanente, como as distribuidoras da Eletrobras, os funcionários ganhavam prêmio de bônus de participação igualzinho a outros caras que fizeram a virada numa SPE, um investimento maravilhoso. Então, é muita coisa. Agora, se você não tiver uma ideia de país que você quer chegar, para onde que você quer fazer essa reforma do Estado, em que você quer focar o Estado, aí fica uma discurso assim, vou demitir funcionário, tem empresa. Você tem que ter um discurso do que país que você quer. Aí você faz. E vender pelo benefício, não pela agenda negativa. Porque, geralmente, as pessoas dizem assim, privatiza que essas estatais são os elefantes, que essas estatais não dão errado, que isso aqui é uma porcaria, privatiza de qualquer jeito, que é o caso do Paulo Guedes, entrega-se tudo, aí diz que vai dar 700 bilhões, não sei de onde que sai esse número. E tal. Não, você tem que privatizar porque você quer aumentar a produtividade, eficiência, competição, bem-estar, focar o Estado. É pela agenda positiva e não pela negativa. Muito grande e todo mundo vai se julgar no direito adquirido para não mudar o seu sistema. Nós temos aí viúvas que são viúvas de um general, que casam depois ou juntam com um desembargador, ficam com 50, 60 mil por mês e a coisa fica como está. Isso é uma das coisas que a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, se tiver que entrar, vai afetar inúmeras pessoas. Eu estou citando esse porque, como médico, eu vejo isso constantemente na clínica, senhoras nessa posição maravilhosa, extraordinária. E a segunda coisa que eu queria trazer à baila, que vocês já discutiram, você disse que a indicação do Supremo é muito boa por ser pelo presidente e que tenha que ser referendada pelo Senado. Acontece que esse problema, na minha opinião, vocês disseram que era contrários a qualquer eleição. Tá bem, é problema porque cada um vai ficar fuxicando entre o judiciário, entre os desembargadores, entre os juízes. Teria que ser uma pessoa que tivesse um currículo para poder ser membro do Supremo. Não podia ser um TOEFL que nem passar pela primeira prova de magistratura passou. Então, eu quero Mas isso é o Senado que tem que verificar. Pois é, aí é que eu digo, aí o Senado fica um yes man para tudo que o presidente mandar. O Senado não é para ser yes man. Não. E nos Estados Unidos você viu agora, um Supremo se demitiu, não morreu, demitiu, e o presidente está com a cadeira vaga e vai naturalmente trazer ele é um conservador, vai botar um juiz conservador. Estava dividido antes em 4-4. Agora vai dar essa diferença. Eu gostaria de ouvir comentários nesse sentido. Primeiro eu falo da Previdência e você fala do Supremo. Direitos adquiridos. Olha só, essa discussão de direito... Fala, Fabrício. Rapidinho na pergunta aqui do rapaz aqui. Se, não sei, tivesse uma alteração na condição de, por exemplo, apenas juízes de carreira
federais pudessem vir a ser nomeados. Não adianta Não nada, seria tem o caso? juiz de carreira federal também, que o Favreto é desembargador. Foi nomeado, mas eu não tenho nada contra o 5º Constitucional. No STJ, o ministro que eu mais gosto no STJ se chama João Otávio Noronha, funcionário do Banco do Brasil. Muito bom, saiu de diretor. Eu queria muito que ele fosse para o STF. As pessoas dizem assim, não deixe ele lá, que ele é muito bom, não leva para o STF, não. Então, eu não sou contra o 5º Constitucional, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não acho que esse seja o critério. Você pode... Porque o critério, não adianta você ficar furando o buraco do DEC que vazou. O critério é o Senado Federal cumprir a sua atribuição. Porque você poderia dizer assim, não, então manda para o CNJ fazer uma seleção inicial. Manda o CNJ fazer tríplice lista. Também tem essa discussão da tríplice, não sei o quê. Gente, se o Senado Federal cumprir sua função na CCJ, que é das comissões mais importantes, a CCJ é presidida por quem hoje, vocês sabem? Lobão. Vai sair ministro decente de lá? Não. Então, assim, essa que é a coisa. Não adianta a gente tentar consertar os erros institucionais, estruturais, com pequenas adentro. Isso é uma coisa. Vamos para a Previdência. Essa discussão de direito adquirido já está mais ou menos superada, que a reforma de 2003 você começa a contar a partir de lá. Então, de fato, se você entrar na reforma da Previdência e simplesmente dizer não vou pagar essa pessoa, você está dando um calote nessa pessoa. Existe a expectativa de direito, que é outra coisa, que é uma pessoa que está lá no início, tem a expectativa, por isso fizeram uma regra de transição nessa reforma da Previdência, que até acho uma regra exagerada, porque até chegar aonde que a gente quer chegar vai levar 20, 30 anos para a gente ajustar. Então, o cuidado com o direito adquirido existe desde a primeira reforma da Previdência que foi feita. A pensão das viúvas já está caindo, a pensão das filhas solteiras, graças a Deus, está caindo, as pensões estão caindo. O que eu acho que tem na questão do direito da Previdência, que eu acho que foi um avanço que aconteceu em 2017, é que a gente sabe exatamente onde está o foco de resistência. O foco de resistência está nas corporações, comandada pelo Ministério Público, a maior corporação contra a reforma da Previdência, e o ativismo nas redes veio do Robalinho, que é o presidente da associação. Tinha debates de fake news direto, porque falavam de números que não tinham sentido, e vem da corporação sindical, né, daquele grupo mais dizendo que não tem déficit da Previdência. Mas a população está percebendo que tem privilégio, que tem que mudar e tal. Então, você tem algumas iniciativas boas, por exemplo. Quando teve a discussão da auxílio moradia, aí alguém, acho que foi o Randolfo, quis tirar só o auxílio da moradia. O Rubens Bueno, do PPS, já tem um projeto de lei muito mais amplo, que é a obrigação de cumprir com o teto constitucional com os penduricalhos dentro. Então, assim, eu acho que essas mudanças, elas demoram. Talvez eu não veja, espero que meu filho veja e tal. Mas eu não gosto de cortar caminho. Não dá para cortar caminho. Eu não mexeria no Supremo nesse momento. Acho que a gente tem que demandar do Senado uma postura, assim como nas agências reguladoras, que é um absurdo, em todas essas nomeações. E acho que a reforma da Previdência, no momento, o que me preocupa é menos a reação da população e muito mais o conceito equivocado dos candidatos. Porque se você for com um conceito que tem na cabeça tanto o Haddad contra o Bolsonaro e o Ciro Gomes, ali não vai sair reforma. Eles estão errados. Quer dizer, pode até ser uma reforma, mas não vai ter o impacto que a gente precisa para que o governo possa ter flexibilidade para investir nos gastos sociais. Por isso que ninguém quer tirar o teto dos gastos. Porque no momento que você tira o teto dos gastos, a urgência da reforma da Previdência cai. Você tem que botar um torniquete para... Olha, vocês querem um Estado melhor, vocês não querem virar Rio de Janeiro virou a Geni, vocês têm que apoiar a reforma da Previdência. É isso, fazer escolhas. E o governante que vai entrar no ano que vem, ele vai ser obrigado a fazer as escolhas dele, rápido. Fazer só um adendo ainda em relação ao Supremo e aos tribunais superiores. Eu concordo com tudo que a Helena disse, e eu quero reiterar que a gente ficar inventando
leizinhas e normas, resoluções para resolver um problema maior, que é a qualidade do senador, não vai resolver. Você vai, eu vou fazer uma comissão de notáveis que vai eleger bons. Onde você vai arrumar essa comissão de notáveis? Quem são essas pessoas sensacionais que vão estar nessa comissão para escolher os bons ministros do Supremo? E já que você achou essas pessoas, por que você não bota essas pessoas lá no Supremo? Né? Porque quem fiscaliza os fiscalizadores? Né? Você vai ter... Então, se você faz assim, todo mundo tem essa proposta, tem que ser juiz concursado. Assim, beleza, vai transformar o Supremo num órgão corporativo, que vai fazer todas as coisas boas para os juízes, etc. e tal, até porque os caras vão ter que fazer campanha lá dentro. Tarará. Então, não tem, somos nós que estamos aqui, que votamos, que temos que votar bem e parar de votar no Edson Lobão, parar de votar no Renan Calheiros, que esses caras nós elegemos, no Romário, que nós aqui no Rio de Janeiro elegemos, né, no Garotinho. Enfim, se a gente elege esses caras, né, também não podemos reclamar do resultado que sai, porque é isso que é. Sou. Igual a Kombi do Botafogo. Marcelo Trindade. Ninguém sabe quem é Marcelo Trindade, não tem o marketing necessário. Olha, já que existe o Partido Novo, que é uma coisa que realmente eu defenderia, eu não sou político, eu tenho 90 anos, então eu não sei se eu vou entrar no mérito da Helena. Não, e você está aqui Ela levou a ficha, trouxe a ficha médica. 16 anos de idade. Exatamente. Pai, a mãe, tia, etc. Pode ter família realmente, eu vou ir fazer dos anos 70. olha, Eu realmente estou perguntando sobre o Partido Novo. O que você vai defender e como você vai defender seu futuro governador, se é que ele tem marketing para isso? olha, eu vou poder responder essa pergunta no dia 16 de agosto, quando começar a campanha eleitoral. Então, não posso responder. Helena pode. Vê lá, né, Helena? Vê lá, né? Não, porque eu não posso responder, né? Mas eu não posso responder. E ainda mais depois de falar essas coisas todas do juízo que eu estou falando aqui, os desembargadores do TRE. E a coisa mais divertida da nossa legislação eleitoral é que o único candidato que não é candidato foi multado pelo TSE, que é o Bernardinho. Todo mundo fazendo campanha pelo Brasil afora. Agora o Bernardinho, que nem candidato era, foi multado. Realmente, né? Brincadeira. Mas, enfim, mas o fato é que o TRE... Mas o fato é que o TRE é muito rigoroso em relação a isso. Então, eventos para falar com clareza sobre proposta do partido e tal, só quando começar a campanha eleitoral, que é 16 de agosto. Mas a Helena pode falar. Eu posso falar. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Novo, toda simpatia pelo Ricardo, ele sabe disso. Não me fala alma, o Novo, por questões minhas. Mas eu acho que todo o movimento de renovação, feito o João está fazendo, feito eu estou tentando fazer com Livres, outros partidos se reconstruindo, é fundamental. Se você não tiver um cara como Ricardo Rangel, ou como Manuel Tedim, ou como Paulo Gontijo, ou outras pessoas que eu conheço, que são do nosso círculo de amizade, que você nunca podia imaginar que iam entrar nessa roubada, você não muda. O Marcelo Trindade, meu amigo de anos, é um luxo o Rio de Janeiro ter uma pessoa com a cabeça do Marcelo Trindade se dispondo a entrar na vida pública, o próprio João Amoedo. Então é o seguinte, acho que a gente tem um movimento de renovação que tem que ser incentivado, a gente tem que participar mais da vida política. Por exemplo, eu estou no Movimento Livres, é um movimento suprapartidário que apoia várias candidaturas, inclusive uma do Novo no Rio Grande do Sul e outra na Bahia. Cada candidato que você lança do Livres, você consegue imediatamente 50 voluntários já
para trabalhar na campanha de graça. Então, assim, esse idealismo, esse movimento, que a gente tem que apoiar, tem que fazer doação de campanha. O Brasil não tem hábito, né, de doar para a campanha, a gente tem que doar para a campanha. Todos eles têm doação, não crowdfunding, doação legal, e tentar uma renovação. Agora, renovação, que aí é meu problema com o Novo, esse é o grande problema com o Novo, não significa atacar o sistema político que existe hoje. Eu acho que o meu problema com o Novo é que ele fala mal o tempo todo dos outros partidos que nasceram. Ah, não, tá bom. Então, bom. Ele fala super bem das pessoas que usam fundo partidário, ele fala super bem do sistema político hoje existente, ele faz coligação, ele faz alianças. É um partido absolutamente que convive com os outros partidos. É um erro meu. Então, é o seguinte, a gente não pode atacar o sistema político hoje existente, porque existe muita gente que também é boa no sistema político. Por exemplo, na área econômica, nós passamos grandes reformas micros, fundamentais para o país. A mudança da TLP, reforma trabalhista, cadastro positivo. Uma pessoa fundamental nesse processo, chama deputado Betinho Gomes, de Pernambuco, do PSDB. Eu sou no Rio de Janeiro, mas eu faço campanha para o Betinho Gomes do Pernambuco, porque esse é um candidato que, dentro desse sistema podre que a gente tem, não se preocupou com a repercussão das posições dele. Por outro lado, várias pessoas do PSDB ou dos partidos do DEM foram contra a reforma da Previdência. Essas pessoas eu não apoio. Podem ser honestos, não corruptos, mas não me falam alma. Então, acho que a nossa obrigação é isso, tentar renovar e ver se o Novo vai daqui a 4... Está começando. 6 anos para um partido político é nada. É nada. Tá? São menos. Meu filho, por exemplo, é um dos fundadores do Novo, faz campanha para o Leandro Lira e tal. Então, eu acho assim, está só começando. Não adianta a gente achar que amanhã o Brasil vai mudar. Não vai. Vai voltar o banco mais velho que o senhor, eu acho, né, doutor Kovac? Lobão está lá na vida política, o Sarney não vai embora nunca. Não vai embora nunca. É uma coisa. Não, um país que ainda usa o Delfim Neto como oráculo da economia, gente... O cara não fez nada quando era ministro. Foi um péssimo ministro. Com todos os problemas. O cara continua sendo oráculo. Quer dizer, é difícil, né? Vou fazer uma perguntinha. Eu acho que um dos problemas é o problema de financiar a campanha. O Caixa 2 foi uma necessidade durante muito tempo que não tinha outro jeito. O voto distrital parece ser uma forma mais racional de você tirar a necessidade de dinheiro para financiar os políticos. Isso vai acabar com uma boa necessidade de negociação com empresários, com não sei o quê. Isso tem chance de algum dia passar por, tipo assim, o Livres, ele apoia... Eu, pessoalmente, digo que só vou ser candidata quando tiver voto distrital, porque só me conhecem aqui na Gávea, no Leblon e no Ipanema. Fora daqui, eu não sei nem onde fica nada do Rio de Janeiro. Não vou ser hipócrita dizer que eu conheço o Rio de Janeiro. Ainda bem que você não me fez pergunta sobre economia carioca. Entendeu? Olha o seguinte, é evidente, assim, com a minha tradição tucana, tendo largado, a gente tem uma coisa pelo voto distrital misto, cada um vai nesse... Há controvérsias sobre o que você falou. Outro dia eu vi uma pessoa muito séria dizendo que era contra o distrital, porque aí mesmo que as igrejas, as milícias, no dia a dia, conseguiriam, de alguma forma, captar. Eu sou a favor do voto distrital, pela relação do eleitor com... O eleitor não pode atirar num lado e levar ao outro. O eleitor não se sente responsável pelo Congresso Nacional que está aí. Quando o doutor Kovac falou, de fato, nós elegemos esse Congresso, mas nem sempre a pessoa que está sentada na cadeira foi a pessoa que a gente elegeu. Então, já estão tentando consertar via coligação e tal. Mas eu acho que há alguma coisinha de reforma política que a gente pode ajustar para que o eleitorado tenha mais identificação e ajudar nessa renovação. Porque as pessoas também não votam, porque dizem assim, votar para quê? Por que eu vou votar? Esse cara não vai fazer nada. Assim, o programa que eu acho mais divertido é quando eu estou em casa, aquele da Rede Globo, na hora do almoço, que a moça vai na rua e fica marcando, nas 3 meses, você já viu esse programa? Há 1 mês atrás eu vim aqui, tinha um buraco na calçada, não sei o quê. Esse programa é sensacional. Aí ela passa 1 mês depois, as pessoas dão festa para ela.
Para mim, isso é a imagem do seu vereador, do seu... Entendeu? O cara que está cuidando de você, da proximidade da população. Aí o cara quer ser prefeito, vereador, já quer resolver o problema macro do país. O cara fica no Senado, decide nada que importa. O Senado, outro dia, foi votar desoneração, né? O Congresso Nacional isentou bebidas. Porque o lobby da bebida foi mais importante. Então, assim, as pessoas não se sentem relacionadas. Então, mais importante que a questão da campanha, eu acho que ter rompido com o financiamento das empresas de uma hora para outra foi um erro. Tudo que é rompido de uma hora para outra é um erro, porque você criou, por outro lado, não sei se você fez esse mapa da nossa Assembleia e tal, uma bancada de milicianos e de caixadores e etc., que é tão ruim contra uma grande... Pelo menos as grandes empresas eles distribuíam para todos os candidatos. O que você teve nas eleições de vereador no Rio de Janeiro foi muito grave. Muito grave. Eu acho que o voto distrital é muito importante, sim. Então, Helena acaba de prometer que, se na próxima eleição houver votos... Vocês todos anotem aí para a gente cobrar. Não sei quem do Flamengo? Como é o nome A Leila do Flamengo. Mas então a gente vai cobrar... A gente vai cobrar da Helena, o livro Será um Partido. Mas a questão é quando a Helena for deputada federal, daqui a 5 anos, ela vai entrar aqui nessa livraria e alguns de vocês estarão aqui comprando livro e alguém vai chegar para ela assim: ô, Helena, eu não gostei daquele jeito que você votou, não. Você quer explicar? E ela explica, ou não explica. E se explicar bem, tudo vai bem. E se explicar mal, possivelmente perde o voto na eleição seguinte. Então, o voto distrital faz uma diferença radical, porque o que ocorre hoje, você vota num, elege no outro. O outro não sabe que foi eleito por você. Então, o problema da representação é, não só você não sabe quem lá está representando você, como aqueles caras que estão lá não sabem a quem eles estão representando. Então, nem você se sente responsável, de alguma maneira, por colocar o cara lá, nem o cara que está lá se sente responsável. Ele nem sabe o que você quer, o que você espera. Porque no voto distrital, o cara fala assim: olha, eu votei em você, Helena, porque eu quero a reforma da Previdência, assim, ou para do Botafogo, sendo a Helena vai dizer: olha, o Botafogo é uma coisa que a gente não discute na Câmara Federal. Mas, é verdade. Não vou, então a Helena vai ter que dizer: não vou dar moleza para ninguém, nem para o Botafogo. Então, vai dar moleza para o Botafogo? Então, eu acho que essa questão é muito importante, sim, e acho que outra questão importante é o fim do voto obrigatório, porque hoje você tem uma enorme, que é uma coisa que facilita muito, estimula a compra de voto, que é onde a fraude está. A fraude não está na urna eletrônica, essa coisa maluquice, esse troço aí que o Bolsonaro inventou, não sei o quê. Não tem um problema sério ali de fraude, a fraude está fora. O cara chega e compra voto. E aí a gente tem um problema grave aqui com os milicianos, com os traficantes, com as igrejas, que têm uma quantidade de dinheiro vivo enorme e descobriram que tem que ter as suas próprias bancadas e estão fazendo isso. O voto distrital, eu não acho que pior isso, não. O que é? Fala, Odete. Com relação ao voto obrigatório, é curioso, porque eu trabalhei muito tempo em comunidade e, para mim, até hoje é uma dúvida, pelo seguinte, principalmente no Nordeste e tal. O cara que não tem compromisso com ninguém, é só um cara pobre e tal, esse cara vai ficar em casa e não vai votar, porque tem que pegar o ônibus e tal. Agora, o coronel, o traficante, esses caras, eles lotam vans, porque eles são donos, inclusive, de vans. O cara lá, ele lota caminhão. Então, até hoje, para mim, isso é uma dúvida. Eu não diria com essa certeza. Não, você tem um ponto, de fato, porque a gente só pensa no voto de cabresto, né? E a gente, muita gente, ainda mais com essa desilusão que a gente está hoje com os políticos, só vai votar ou pessoas absolutamente conscientes, feito nós aqui nessa sala e tantos outros, ou quem for pago ali para votar. Então, assim, eu não sou a favor de voto, eu sempre fui contra o voto compulsório, porque eu acho que é uma questão das pessoas terem que criar essa consciência, tá? Mas eu não sei como é que você faz essa passagem frente a esse tipo de coisa, de fato, tá?
Mas eu acho o seguinte, e espero que essa discussão também seja com cuidado. Assim, o STF fez 2 discussões de questão política que nos atrapalhou muito. A cláusula de barreira, que eles derrubaram, né? E o negócio do financiamento. Eu não sou contra, né? Eu só acho o seguinte, você não pode simplesmente dizer assim, acabou o financiamento privado. Você pode ter regras para o financiamento privado. Você pode ter regras que não pode, mesmo candidato, estudar os outros países onde você é obrigado a propaganda eleitoral, você ter o que não dá, por exemplo, e nisso eu acho importante a discussão sobre fundo partidário, aí você vai dizer assim, eu vou dar fundo partidário conforme a representatividade. Aí fica um círculo vicioso, quer dizer, não é nem o dinheiro público, é a questão de que você dá mais para os mesmos. Né? Então, é um acesso totalmente desequilibrado, aí o PMDB vai ser sempre a maior bancada no Congresso. Por exemplo, nós, no Livros, tivemos uma experiência triste de criar um novo partido. A gente estava dentro do PSL, fazendo diretório, está fazendo um hostile takeover dentro do PSL, mais ou menos, aí com aí já estava fazendo a transformação, já tinha uma bancada, não sei o quê, acho que o dono do PSL, porque todo partido nesse país tem dono, o dono do PSL se sentiu melindrado porque foi retirado do jogo e fechou com o Bolsonaro, que prometeu ele a vice-presidência. Partido Social Liberal. O que o Livres aprendeu? Na mesma hora, todos nós saímos do PSL. Primeira coisa, firmeza do seu programa. Não, depois eu te explico o processo do Livres, que é um outro movimento, que é liberal por inteiro, liberal na economia, liberal nos costumes. A gente chama de liberalismo progressista. Né? Para não ter essa discussão, eu sou liberal mais conservador. Era um movimento, a gente já ia entrar num grupo. O que a gente descobriu? Tem barreiras a entradas imensas. Aí a gente foi fazer um consultor político, o consultor falou assim, quando a gente teve esse problema, aí vamos a um consultor, o cara falou assim, é mais fácil comprar um partido pronto do que formar um novo. Essa é a primeira coisa, financeira. A segunda, são barreiras a entrada institucionais, que é isso. Você está sempre privilegiando quem já está no jogo. Então, não tem jeito. Eu acho que voto distrital reduz muito isso, porque eu não vou votar... Eu nunca anulei voto na minha vida, mas esse ano é capaz de eu anular, dependendo do segundo turno. Eu não consigo ter preferência entre alguns nomes que saíram aqui. Tudo bom, Tony? Eu fiquei em dúvida aqui se eu devia intervir ou não, até para não confundir mais ainda. Mas eu acho que a gente está fazendo uma grande confusão aqui. Ou quando não está fazendo confusão, está tratando as coisas com uma certa superficialidade. Aí fica contando caso e tal, com a história do voto digital, aí o cara enche a Kombi e tal. Eu acho que a gente precisa, pretensamente, eu acho que a gente está numa região que talvez seja das regiões mais educadas, ou que teve pelo menos mais educação formal, que faz mais reflexões, enfim, autoavaliadas, as mais profundas, as mais ambiciosas e tal, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista político. E acho que a gente devia aprofundar, então, as coisas. Então, quais são as confusões que eu vejo aqui? Primeira questão, que é a indicação do Supremo. Evidentemente, o nosso modelo, que é uma cópia, enfim, de certa maneira, copiou o modelo americano, a indicação do presidente é política, e tem que ser política. Agora, mas não é política no sentido da política rastaquera. Isso é uma bobagem, é uma superficialidade. É política na medida em que, como presidente dos Estados Unidos, aqui, né, como presidente faz, a indicação do presidente agora que vai ter lá, é claro que é de um perfil conservador. É claro que é de um perfil... Isso é política no sentido mais estrito, isso não é errado. Não é nenhum problema. Isso é correto. Peraí, calma. Chego lá. Então não é questão de dizer se o Toffoli tem ou não tem a competência, se o outro lá, o Gilmar, que tem competência, que de repente começou a não usar a competência dele, usar as suas... Isso é uma distorção lá dentro. Compete, e esse é o momento que a gente está discutindo, como nós vamos fazer a nossa representação, que está no Congresso, no Senado e na Câmara, como nós vamos fazer que a nossa representação funcione, e funcione com as incumbências constitucionais que ela tem. Então, cabe ao Congresso, especificamente ao Senado, fazer esse filtro sobre a indicação, que é política pela própria natureza da indicação.
A indicação não é politiqueira, ela é política. Política no sentido Mas foi de proposta. exatamente isso que nós Claro, dissemos. claro. Então, compete ao Senado. Então, essa nossa discussão é de como conduzir. Eu acho que, embora a pessoa ainda não possa se declarar candidato, mas isso é, obviamente, um encontro de natureza política com um viés eleitoral, com um viés desta renovação que a sociedade toda pede. Então, eu acho que essa discussão, né, tem que ser levada nesse contexto. De que maneira essa instância, que é o Senado, no caso, né, vai fazer o filtro sobre a indicação política, levando em conta critérios de competência, critérios de posturas políticas e critérios de representatividade em relação ao que a sociedade ali representada entende como mais adequada, né? Isso é um primeiro aspecto. Segundo, o juiz do Supremo não é um advogado. Dizer que o pertence é um ótimo, porque ele seria um ótimo advogado, é um outro equívoco. Não interessa ele ser um bom advogado. Ele foi um bom ministro. Claro, com o Pertence, eu tenho relação com o Pertence, desde o tempo que o Pertence era advogado aqui no Rio, muito antes. Então, não interessa ele ser um bom advogado. Um juiz do Supremo, ele é uma outra coisa, que aí é diferente dos Estados Unidos, que é muito claro que nos Estados Unidos o Supremo Tribunal Federal não é uma instância recursal, é uma instância de dirimir dúvidas da Constituição. O nosso Supremo é diferente, ele tem duas funções, basicamente, de ser uma instância de dirimir dúvidas ou interpretações constitucionais, mas também é uma instância recursal. Eu não sou advogado, mas, enfim, muito pelo contrário, mas compreendo isso. Então, isso é uma diferença e cria todo esse acúmulo de problemas e tal, e todo esse mar de problemas que afoga o Supremo e que, ao mesmo tempo, enseja as interpretações e as posturas politiqueiras, não políticas no sentido mais próprio. Tá? Então, a maneira não é aumentar essa outra bobagem agora do Bolsonaro, vamos indicar mais 10 ministros, eu vou fazer que tenham mais 10 ministros. O Bolsonaro não pode fazer isso, porque não compete ao presidente, né, indicar o número de ministros que o Supremo deve ter. Isso está estabelecido na Constituição. Ah, sim, se ele propor, ele pode, uma reforma constitucional. Então, voltamos ao Congresso. Então, está no Congresso. Desculpe te interromper, porque senão também... Então, a pergunta, a questão que eu coloco, por isso que eu fiquei em dúvida aqui, dessa grande confusão, né, é que, de que maneira nós podemos ter uma representação no Congresso, e aí é justamente Partido Novo ou outros movimentos aí, que são, de alguma maneira, uma expectativa que tragam essa nova postura que esses outros partidos que estão há anos aí não conseguem mais atender, nem conseguem suscitar no eleitor essa expectativa. Mas repara, é justamente essa questão. Ninguém aqui disse nada diferente disso. Nós concordamos que, nem Helena nem eu, achamos que indicações políticas são um problema. A gente acha que o problema é o juiz desonesto, é o juiz que acha que a opinião dele é mais importante do que a lei, problemas recorrentes. E que isso ocorre porque o presidente da República é ruim e escolhe nomes ruins, não porque a indicação é política, porque a indicação é deliberada, deixa eu concluir, para conseguir alguma coisa. E porque o Senado não faz o seu papel. Os senadores são ruins. A gente falou isso o tempo todo aqui, desde que o que eu acho, desculpe, não tem nada a ver com a opinião... Como nós melhoramos o presidente e como nós melhoramos os senadores, para começar, nós temos que votar melhor, o eleitor tem que ser... Em segundo lugar, existem coisas na reforma política que podem ajudar. Uma vez designado ministro, se ele é favorável a A ou B, isso não interessa. O juiz Scalia nos Estados Unidos, ele, pela inteligência e pelo brilhantismo dele, ele transformava todos os oponentes a pó, por argumentação, por ridicularização. Tá certo? Isso não interessa. O filtro... Não, estamos falando de juiz do Supremo. O filtro é o Senado. O filtro é a nossa representação. Aí eu volto ao que eu acho que é o cerne dessa discussão, que é a escolha da nossa representação. No fundo, é isso que eu estou querendo trazer
para que o candidato, ou o pretexto candidato, ou o futuro candidato e tal, né, coloque a questão em discussão do cerne da questão. E o cerne da questão é a nossa representação. A não ser que a gente abra a mão da expectativa de ter um processo democrático para a construção de uma democracia, né, e que apelemos por atalhos e enfim, quaisquer outros que não são... Mas se a gente quer construir uma democracia via processos democráticos, o problema está aí, na construção da representação. É justamente isso que eu acho que deveria ser o grande foco dessa discussão. Mas é disso que a gente estava falando. Óbvio, né? Da reforma política. Mas, enfim, você vai, por exemplo... Sim, eu queria fazer uma pergunta. Eu volto para você. Eu volto para você já. Sou Gabriel, estou no Livros também, estava lá no Bolsa Golpe, tô na Rede, que tem menos tempo ainda que o Novo. Eu queria voltar numa outra questão que vocês falaram das reformas, né? Essas reformas foram muito polêmicas, difíceis, porque o governo também não tem força, e teve muita resistência, que eu acho sim que tem que ser tudo muito bem debatido, mas você falar que ninguém mais vai se aposentar e trabalhar até morrer, acho que não é bem um debate, né? Então, como o Marcos Lisboa mesmo diz, tem muitos grupos de interesse que ficam rondando o governo, querendo essas proteções, querendo que serem beneficiados. Então, ainda tem muito essa resistência, essa mentalidade anti-reformas. A gente viu os caminhoneiros agora dizendo, o resto paga a conta, porque a gente não quer pagar. Da mesma forma, a gente tem universidades de classe média alta dizendo, eu não quero pagar minha faculdade pública, os pobres que pagam. Então, essa mentalidade está mudando ainda? Esse processo está acontecendo? Ou será que ainda está um caminho lento? Bom, eu acho o seguinte, a ideia do contrato social falido do Samuel, no sentido do que o contrato social da Constituição não é que está falido, não tem como se financiar dentro do orçamento. É muito boa, explicitou os conflitos que a sociedade tem. É uma ideia apoiada pelo Marcos Lisboa, pelo Mansueto, que é hoje o secretário de Tesouro. É uma consciência que aquilo não cabe mais. É uma consciência de muita gente, infelizmente não do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, como todo Congresso do mundo, ele sofre pressão de grupos de interesse. De novo, a gente cai na discussão da representatividade, da cobrança sobre o seu... Porque se você chegar para uma pessoa, a gente conseguia fazer na reforma da Previdência, Fulaninho, por que você é contra a reforma da Previdência? Eu não sou contra. Eu sou contra essa que está aí. Não vem com essa conversa para cima de mim, não vou votar em você, vou votar. Até que você exprimia tanto o cara e falou assim, não, Helena, eu sei, mas e se eu chegar lá na minha cidade e disser que eu sou contra a reforma da Previdência, eu não sou reeleito. A favor, não sou reeleito. Eu falei, explica para o seu eleitorado por que você é a reforma da Previdência. Então, é um aprendizado. Mais fácil explicar. Então, é um aprendizado, leva tempo, não tem a menor dúvida. Por isso que eu digo assim, não acho... Óbvio que eu gostaria que o áudio do Joélio tivesse saído 15 dias depois. Acho que todo mundo estaria muito satisfeito que o áudio do Joélio... Podia até levar logo o Temer, porque já tinha a reforma da Previdência já tinha passado. Que disse que apertou o botão errado. Então, assim... que a gente estava muito próximo de uma reforma da Previdência, que a gente estava avançando bastante, já desidratado. Mas eu digo assim, a reforma da Previdência é um exemplo. É um exemplo, a reforma da Previdência. Porque a gente debateu exaustivamente. Tá? A gente sabe onde estão os núcleos de poder, onde estão os núcleos de interesse, o judiciário, fez uma reação do Congresso de fazer teto constitucional, a reação... Então, essas coisas vão acontecer. Caminhoneiros, aconteceu. Na hora, estava todo mundo com raiva de tudo isso que está aí, deu apoio. Depois que viram as consequências do que aconteceu com os caminhoneiros, e houve uma explicação de quem vai pagar a conta, eu duvido que tenha apoio na próxima. Tanto que eles estavam ameaçando fazer de novo. Quem é a favor? 85%. Você vai pagar. É a mesma coisa da Previdência. É a mesma coisa da privatização. É a mesma coisa da privatização. Você diz assim, você é a favor ou contra da privatização? Obviamente, no imaginário brasileiro, um brasileiro que é viciado em Estado, que está acostumado com o Estado patrimonialista, o que ele vai responder? Não. Aí tem a corrupção, ainda mais para dar dinheiro para esses caras que roubam tudo. Por que eu vou vender meu patrimônio para os caras que roubam? Aí você chega para o cara e diz assim, olha só, para manter tal empresa custa tanto por ano, isso assim, não sei o quê. O funcionário da empresa ganha 10 vezes mais que você. Você é a favor da privatização ou a favor do saneamento básico? Aí você está qualificando, está construindo escolhas, está construindo... Então, eu sou otimista. Vai demorar.
né? Vai demorar, as coisas vão acontecer. A gente já viu quem está na luta da economia, vou citar a Sandra de novo, a gente já teve na faculdade a esperança da hiperinflação, aí a gente brigava com o Delfim, aí a gente falava de inflação, aí teve o Plano Real, a gente ficou feliz, achava que nunca mais ia ter problema no Brasil, aí volta problema no Brasil. Gente, é muita construção, e eu acho que isso aqui que a gente está fazendo ajuda. Você senta no táxi, o cara começa a falar coisa com você, em vez de você mandar o cala a boca, você diz, não é verdade. Tem déficit na Previdência. O caminhoneiro está errado. Então, assim, eu acho que é um exercício diário de fazer isso, né? Eu sou muito otimista, senão não seria Botafogo até hoje, né? Aliás, essa bandeira aí é totalmente necessária, né? Eu também sou alvinegro, então eu reitero, otimista sempre. Fala. Ah, não, ele tinha uma pergunta aqui. Queria mostrar era uma coisa importante, a educação, porque essas coisas que são depois o futuro do nosso país, elas têm que começar com as crianças desde o primário, aquilo que se chamava antigamente, que era horrível, porque foi durante o governo militar, moral e cívica, mas aprendia-se a amar a pátria, aprendia-se a dar valores aos valores fundamentais do país, aprendia-se a ter respeito ao pai, à mãe, ao professor, ao avó. Agora é bullying em cima de professor, é bullying até em cima de... Os velhos não contam mais. Quer dizer, a questão educacional básica, por exemplo, o Hitler, quando quis fazer o nazismo dele, ele começou nas escolas, com as crianças, andando com aquela marcha em ganso, para poder doutrinar o que ele esperava ser várias gerações. Então, o problema realmente, eu não estou querendo defender, digamos assim, a ditadura, mas eu estou defendendo a educação desde criança, desde berço. Isso eu acho fundamental, realmente. Olha, tomar o tempo. Eu acho que não há a menor dúvida de que a educação é a coisa mais importante que existe, não só para o Brasil, mas para qualquer país. É o que garante seu futuro, é o que garante. A gente, mais ou menos em relação a isso, né? A gente nunca deu muita bola. Se você prestar atenção, isso não está no discurso com clareza. Por acaso... É verdade, ele é um bom ministro. É verdade. O Temer, quem recebeu já... É claro. Mas... O velho foi porta-voz, né? Não, eu também acho, eu não votei no Temer, mas... É verdade. Não sei se o que eu votei teria sido depois do Wesley também. Ele poderia ter feito a reforma, surge ou não surge, muito melhor, como ele começou a fazer algumas, e teria feito a presidencial. Mas... A sujeira chegou a público, mais do que a Lava Jato, o Wesley e o irmão dele, o Wesley Batista, conseguiram sujar o nome dele. É verdade. Mas, para falar da educação, que é a sua pergunta, eu, enfim, reitero, é a coisa mais importante que existe para qualquer país. O Brasil é um país que, historicamente, não presta muita atenção nisso. A nossa educação é muito ruim. E, se você prestar atenção... Sim, mas... se você olhar os principais candidatos, os que estão na frente, você não ouve ninguém falando disso com... Isso é a coisa mais importante, temos que fazer... Você não ouve isso. Você ouve a Petrobras. A gente está sempre discutindo a Petrobras, em vez de estar discutindo a qualidade da educação, em particular a educação básica. Porque o Mendonça é bom ministro, mas ele cuida das universidades e, obviamente, do currículo e tal. Mas você veja essa discussão que está tendo agora. Eu não quero entrar muito na educação, senão a gente também não vai sair daqui, estamos chegando no fim. Mas a discussão sobre a base nacional comum, né, que, na minha opinião, é boa, porque descentraliza o currículo, deixa os diretores das escolas, etc. E tal. Fica mais perto da realidade lá. A esquerda é absolutamente contra. A esquerda fez um processo de centralização de todas as decisões, fazendo uma base única para o Brasil inteiro. Então, se o sujeito mora no Crato, tem que aprender espanhol. Não tem nem professor de espanhol lá.
Então é tudo uma conversa. Tem que aprender sociologia, filosofia, nada disso. Né? Se você for, por exemplo, você premiar... É proibido demitir, né? Então você já tem um problema, o sujeito é mau professor, você devia demitir, não pode demitir. Aí você, pelo menos, não quer dar aumento para ele, dá aumento para o cara que é melhor, dá prêmio para o cara que é melhor. Né? Não pode, porque o sindicato acha que a meritocracia é um valor neoliberal, é até errado moralmente, etc. Quebrar essas corporações é difícil, mas tem que fazer. Pouca gente faz. Aqui no Rio, o Risoli fez um pouco durante o governo Sérgio Cabral e do Alckmin, e aí depois acabou, foi tudo para o beleléu de novo, porque nada fica. Não tem um projeto de Estado, às vezes não tem nem projeto de governo. O Brasil, o governo PT, não sei se dobrou, mas aumentou muito os gastos, o orçamento com a educação. O orçamento com a educação hoje é perto de 6%, de 6% do PIB, que é 16% do orçamento federal. Do orçamento, é uma loucura. E a gente gasta... Isso é comparável ao que com proporção do PIB, aos que os países desenvolvidos gastam. No entanto, o ensino deles é bom e o nosso é um lixo. Quer dizer, a gente dá prioridade, dá dinheiro, a gente não cobra resultado. Né? E cobrar resultado é feio. Os modelos de mensuração, de aferição da qualidade do ensino foram desmantelados. Paulo Renato deixou, pronto. Hoje isso tudo meio que a gente vai deixando para lá e as corporações vão tomando. Então você tem toda a razão. A gente está falando aqui que o político é ruim porque o eleitor também não é bom e a gente não melhora, não qualifica o eleitor porque a educação não funciona. É nosso maior problema. A gente não fala disso. Né? Eu acho que na educação, eu me lembro a primeira vez que a Maria Helena Castro, que era secretária executiva, foi falar numa palestra, ela disse assim, que ela era uma grande administradora de folha. Ela não fazia política de educação. Na verdade, o Estado brasileiro virou um grande administrador de folha. Não faz outra coisa a não ser administrar folha. E você não consegue fazer política. Eu acho que o negócio da educação, voltando ao Gabriel, a gente está melhor. De novo, uma discussão que se colocou. Quando tivemos a falência do Rio de Janeiro e a UERJ entrou na crise, as pessoas começaram a se posicionar. Eu achava que ia ser igual os caminhoneiros, ia arranjar logo um bando de dinheiro para a UERJ, que ninguém ia questionar. Pelo contrário, eu acho que a crise da UERJ mostrou que as pessoas estão maduras para discutir atividade meio, atividade fim, por que tem assessorista na UERJ, por que não tem um estacionamento de graça, coisas pequenas. Por que a UERJ oferece 50 cursos em vez de ser um curso especializado e não faz convênio com as outras universidades? Por que o aluno de classe alta não pode pagar uma mensalidade? De novo, o debate tem muita desonestidade. Já teve outro dia uma presidente do sindicato, de uma reitora de uma faculdade, da Universidade de São Paulo, que já escreveu um artigo no Estadão dizendo que eu queria acabar com a universidade pública. Ninguém vai acabar com a universidade pública. As pessoas estão querendo que tenha menos desigualdade nos recursos da distribuição. Porque o Brasil só vai mudar quando tiver igualdade de oportunidades. Quando o fosso lá embaixo começar a mudar. Então, assim, o que se gastou, que a grande bandeira do governo PT, em FIES, em ProUni, não sei o quê, passado esse dinheiro para os estados, municípios, etc., você teria um ganho 1000 vezes maior do que você teve. O ProUni, o FIES foi muito bom. O setor privado, etc., foi uma maravilha. Então, assim, eu também acho que esse debate da educação não vai ser evitado. Agora, eu digo também, a educação em si não quer dizer nada, porque eu conheço muita gente que pega PhD em economia, não sei o quê, defendendo o Bolsonaro, dizendo que não houve tortura no Brasil, que o Ustra nunca torturou ninguém, que esse negócio de comissão da verdade é uma balela, um bando de esquerdinha que se juntou para fazer, que o Brasil, ainda se tiver matado 450, ainda foi menos que na Argentina, que o Brasil fica reclamando, vai olhar na Argentina. Quer dizer, então, a educação é para dar igualdade de oportunidade. Depois as pessoas serão o que elas tiverem que ser e votar em que elas quiserem votar. Mas a gente precisa dar igualdade de oportunidade. Só falar uma coisa. Não, Marco, desculpa, eu vou falar aqui. Eu desisti. Não, eu só fico preocupado com esses eventos. Adoro minha amiga Helena, mas assim, eu acho que carece um pouco de objetividade. Quer dizer, o Ricardo está pleiteando uma vaga de deputado federal. Não estamos falando sobre isso, não. Pleiteando. Você é candidato a candidato. Posso falar desse assunto, Marco? Mas calma. Posso refrasear? Fala, Marco.
Não, é o seguinte, eu acho que todo mundo que vai para lá deveria ter uma pauta e um foco. Wilson, caso você fosse um candidato a deputado federal, qual é a sua plataforma? Porque a gente fica discutindo aqui, Petrobras, privatização... Não, você já sei. Caso eu fosse... Hã? Caso eu fosse, Caso eu você responderia. fosse. E se por acaso eu Não, for, não. eu responderei. Pô, então você é do PSDB, Você sai quer do me muro. derrubar, né? Ô, Marco, você é super meu amigo, eu te conheço há 40 anos, sei lá. Você vem aqui querer me derrubar, cara. O Bernardinho fez a seguinte pergunta. Tamo junto? Multa, R$25 mil. E você, cara? Tá, cara. De que lado você tá? Se por acaso um dia eu for, eu responderei lá no dia 16 de agosto. Mas peraí. Não, desculpe. Mas peraí, assim, o projeto deste encontro aqui, que acontece com essa frequência, não é eleitoral, é discutir o Brasil mesmo. É isso. Mas eu vim aqui discutir depois do dia 16. Pá, tá vendo? Tá querendo. Outra quer me derrubar. A deputada estadual não é o Bulhão, é o Paulo Botis do PPS, então eu falei isso para ele. Então, eu acho que a gente está aqui para discutir. Manuel se filiou ao livro só para ter o voto da Helena. Vinha almoçar, jantar aqui com a gente hoje, não vem. Quer me prejudicar. Eu vou votar em você. Você tem razão, tem que ter uma certa objetividade. Uma das coisas que eu acho que a gente está entrando na política está renovando. Como tem essa coisa no Brasil, que é uma geleia geral, uma questão institucional, e tem uma questão da ética, muita gente que está começando na política faz uma coisa assim, o Brasil que queremos, parece Jornal Nacional, né? O Brasil que queremos é um não sei o quê, o Brasil que queremos é isso. Então, assim, de fato, uma das coisas que eu falo para o pessoal do Livres, lá, quando a gente começa a treinar, independente do partido, você tem que ter uma plataforma. Você vai falar de educação, você tem que saber da educação profundamente. Não adianta você ser um generalista nesse momento. As pessoas querem se identificar. E depois é o seguinte, ser ético e cuidar da gestão pública é obrigação, não é plataforma. Plataforma é outras coisas. Eu vou melhorar o empreendedorismo no Rio de Janeiro. Eu não sei, ele não é candidato. Eu vou não sei o quê, o Novo tem essa plataforma, o PPS tem outra plataforma. Quer dizer, você tem que ter uma coisa para conquistar o eleitorado. De uma distribuição mais equitativa, né, da arrecadação. Se você falar assim, você já perdeu o voto. Arrecadação mais equitativa, não sei o quê, o cara já dormiu no meio da sua frase. Teve a época dos royalties, perdemos porque a gente confiou que a Dilma ia ser uma aliada. A gente não, né? Alguém confiou que a Dilma ia ser aliada e a gente perdeu essa batalha dos royalties. Por exemplo, os royalties, é uma boa ideia que deu errado. Royalties. Quer dizer, você imaginava que o irresponsável do Sérgio Cabral ia gastar antecipado a maior riqueza do Estado? Se você tivesse antecipado, você teria obrigado um fundo especial. Os caras que estavam na Assembleia, na Câmara de Deputados, foram aliados da bagunça. Então, assim, você tem que ter a pressão do cara para seguir. Então, você tem que ter uma bandeira. O crescimento do PSOL no Rio de Janeiro. Só tem o quê? O Freixo um dia lutou contra as milícias. O Freixo inventou um partido. Porque o PSOL hoje é a maior linha auxiliar do PT. O Chico Alencar, que é considerado o Haddad do PSOL, ele vai dizendo que é uma fraude eleitoral, Lula livre, que foi um candidato sem chance. Então, assim, mas o Freixo teve essa bandeira e ele teve esse mérito de, em cima de uma ideia, criar um movimento, do qual ele está ali até hoje. Entendeu? Você pode não gostar da esquerda, da direita, do que for, mas você tem o Bolsonaro, ele vai em cima de uma ideia que ele está tentando recuar, bandido bom, bandido morto, ditadura, e eles estão tentando dourar a pílula, mas ele tem uma ideia. Então, eu acho que dia 16 de agosto a gente faz um novo encontro. Vamos, dia 17 aqui, de volta com o Marco fazendo pergunta. Combinado. Mais alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta. Eu venho direito. Igual o Moro falou.
Foi citada. Eu fui citada como economista, mas então eu vou me aventurar em uma área que eu não entendo nada, justamente por isso eu vou ficar à vontade. Que é o debate sobre reforma política, voto distrital, ou mesmo o fim do voto obrigatório. Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando o seguinte: voto distrital puro, eu tenho sérias dúvidas. E, particularmente, pelo fato de que, com as novas tecnologias, a possibilidade de você se comunicar com quem você votou, é claro que tem a disfunção do fato de que você votou num e acabou elegendo o outro, você nem sabe direito. Mas isso acho que a coligação resolve. Mas, hoje em dia, quando o sujeito que eu votei para deputado estadual votou de forma equivocada, do meu ponto de vista, eu entro no Facebook e falo assim: nunca mais vou votar em você, ou você me deve uma explicação, ou se eu tenho uma sugestão para o meu vereador, eu vou lá e mando uma mensagem para ele. Isso tem um programa desenvolvido por um vereador de Belo Horizonte chamado Gabriel Azevedo, chamado Nosso Mandato, em que você, enfim, no celular mesmo, você vai lá e vê o que está tramitando, o que está sendo julgado, qual é a posição do vereador, mas isso funciona para qualquer cargo e eu acho que todo mundo deveria adotar isso. Pois acho que só pensando aí no futuro, mesmo para você, eu acho que tem assim, as mídias sociais, enfim, eu acho que os candidatos têm que usar melhor, e a gente aqui, que é suficientemente educado para fazer valer o nosso voto e para buscar influenciar a condução dos deputados que a gente elegeu, também tem que ser mais ativo, né? A gente é muito acomodado, então fica aqui reclamando que o candidato não votou da forma como... Claro, mas a gente não vai lá cobrar, não vai lá dar as nossas ideias. Também isso. A gente fica sabendo. Né? A outra coisa, assim, voto obrigatório. Você não é uma eleitora típica. Pois é, não, a outra questão é o voto obrigatório. Em princípio, eu também sempre pensei, sou contra o voto obrigatório. Agora, eu acho que essa questão tem discussão em outros lugares importantes no mundo. Você pensar no que aconteceu com o Brexit, né? E como o destino de uma nação foi decidida com uma participação pequena de votos em votação de turno único, eu não sei. Eu acho que eu só estou colocando isso porque eu acho que a gente não pode tomar decisões simplistas em relação ao modelo político, à reforma política. Parece que, como a gente não consegue resolver os nossos problemas, então vamos fazer reforma política, né? Mas vamos fazer reforma política pensando um pouco para frente, quais são as formas de interação e também olhando um pouco as experiências recentes de outros países, porque eu acho que é bastante complexa essa discussão. Foi em 91, é a mãe de todas as reformas, né? Porque teve o Collor, porque a gente teve impeachment, depois o PSDB era a bandeira do parlamentarismo como representação, e o Fernando Henrique, quando ganha em primeiro turno, todo mundo tinha expectativa que a primeira coisa que ele ia fazer era vir com a bandeira do voto distrital misto, que sempre foi a bandeira do PSDB. Mas e nada tem que ser feito de uma hora para outra, né? Evidente, tem que olhar o que está acontecendo no mundo. Mas eu acho que a reforma política não pode sair da mesa, de jeito nenhum. Aos pouquinhos. Acho que o fim, legenda, coligação, etc., já é Tanto que o Tiririca já desistiu de ser candidato. Deve ser que não está compensando a ele ser candidato para puxar voto. Agora, por outro lado, o que eu acho impressionante é que você não precisa de reforma política para evitar que o Valdemar da Costa Neto, reincidente, decida o destino de tempo de televisão, né? Então, de novo a gente volta para a instituição, vamos trabalhar no que a gente tem aqui, Ciro Nogueira substituindo, e assim, são donos de partido distribuindo. Agora, você pode ser dono de partido, não tem problema nenhum. Agora, o cara é reincidente em mensalão e petrolão. Então, você tem, assim, a lei da ficha limpa, mas o cara é mais importante que tudo. E está lá. Então, assim, tem muita grama, né? Tem muita poeira para comer, muita coisa para a gente fazer. E só vai resolver isso. Agora, eu concordo com você. Eu sempre fui a favor do voto voluntário. E aí o Brexit colocou tudo isso, mas eu acho que a gente ainda... Não, eu acho que a gente está muito longe de poder acessar a tecnologia, porque tem um grupo de pessoas que não tem esse acesso. Mas também você vai discutir. Esse cara que não consegue cobrar
também é o cara que é de cabresto. Então, você fica... É muito difícil. Tem que deixar para o cientista político, que é o meu favorito hoje no Brasil, é o Marcos André Mello, que eu acho que eu recomendo a todos seguirem no Facebook, que ele é absolutamente excepcional, além do Carlos Pereira também, mas o André é mais na reforma. O Carlos acha que nós estamos indo muito bem. Você lembra daquele debate que a gente fez lá, né? Mas o Marcos André Mello é excepcional. Mas, Sandra, sobre o que você falou em relação à tecnologia, vamos passar. Eu acho que tudo isso que você disse é verdade, mas ainda é uma promessa. Assim, não só você tem a opção de gente que, por um motivo ou por outro, não tem esse acesso, mas eu acho que não é uma promessa, e é uma promessa que, às vezes, eu sou da área de tecnologia, tá? Comecei a trabalhar como programador de computadores. Eu acho que a promessa que a tecnologia fez lá atrás, ela não entregou. E ainda que eu acho que existe essa potencialidade, o que as redes sociais, ou um amigo meu costuma dizer, as redes antissociais, elas não ajudam nada. É uma gritaria, é uma briga, eu acho que potencializa, acho que o ambiente fica muito mais tóxico, porque é fácil você xingar o outro e todo mundo xinga, e qualquer você discorda, lincha esse, depois lincha o outro, tem fake news, mentira. Enfim, então eu acho que tem muito chão ainda para a tecnologia. Eu acho que esse negócio desse aplicativo que eu te falei tem alguns esforços isolados, mas mas o que eu acho assim, essas coisas mais concretas, assim, mais terra a terra, reforma, voto distrital, né, eu acho que são coisas mais fáceis de atingir do que... E eu acho que o contato também, você encontrar o cara na fila do pão e ir conversar com ele, diferente de você chegar nele pelo... Mas, enfim, mas eu concordo com você. Quem é a próxima pergunta? Não, duas... porque os assuntos vêm e vão, né? Eu acabei me... Vou tentar, porque ficou em um assunto passado. Aliás, foram 2 assuntos passados. A questão da educação. Aqui no Rio de Janeiro, o secretário de Educação, o César Benjamin, eu acho que ele está fazendo um trabalho muito bom com relação aos professores, à rede pública. Ele está fazendo um trabalho não de administração de folha, mas um trabalho de estímulo e incentivando pessoalmente a rede pública a desenvolver ações e responsabilidade em cima da educação. E, além disso, ele está fazendo um trabalho também de musicalização da rede pública, e uma musicalização que eu acho que sofistica muito a alma das crianças, né? E isso, abre perspectivas, isso. Então, eu acho assim, ninguém sabe que o cara está fazendo isso. A gente sabe só que o chefe de gabinete da Casa Civil quer derrubar ele. É a única coisa que a gente sabe. Mas, né? então, aí briga. Aí a gente já entra no outro assunto que vocês estão falando, né? Porque o primeiro foi o gancho da educação, que eu me lembrei dele. Eu acho que ele é um cara incrível. E, infelizmente, ele não está sendo bem divulgado. E porque está no Crivella, no governo do Crivella, entendeu? Aí a gente vai matar o trabalho do cara, que é excelente, porque o chefe dele é um idiota, né? Não pode, a gente tem que ter esse discernimento. Agora, como é que eu sei o trabalho dele? Porque ele divulga na rede. Eu acompanho ele na rede, ele todo dia ele escreve o que ele faz durante o dia na rede. Transparência fundamental. Poxa, então ele usa a rede social, e não tem quem vai dizer que não. Nesse problema todo que teve, ele participou, a rede inteira foi contra ele sair, ele entregar o cargo dele. Foi um movimento das pessoas, né, em relação à estadia dele, né, Enfim, é isso que eu queria. Foi muito bom você ter falado da questão da musicalização, porque a gente tem uma visão de educação como educação formal. Né? Então, recentemente, houve um absurdo nesse governo, que é a medida provisória 841, que vocês todos deviam se manifestar junto ao Congresso Nacional, que retira dinheiro da cultura e dos esportes para dar para um fundo de segurança. Não estou dizendo que segurança não seja importante,
Mas a gente está com visão míope novamente, porque sem cultura, sem esporte, sem melhoria socioeconômica, sem ampliação dos horizontes dessa sociedade, que você não vai melhorar a segurança, entendeu? Então, a educação é uma coisa muito mais ampla. Até discuti com uma pessoa muito especializada em esporte, um ex-atleta, eu falei, você é a favor ou contra da manutenção do Ministério do Esporte? Ele falou assim, eu acho que não precisa, que o ideal era juntar com cultura e educação. Mas a maioria dos atletas não diz isso abertamente, porque a gente já é tão maltratado não tendo um ministério que fica com medo, já tiraram dinheiro da gente. Então, assim, isso que você falou, a minha mãe, a senhora está falando a minha mãe estudou na Escola México e o maior orgulho dela é ter sido do coral do Vila Lobos, né? Que o Vila Lobos regia o coral da Escola México. Então, assim, esse tipo de coisa, a relação com o professor, não é só educação moral e cívica. A relação com o professor vem do ambiente que você cria dentro da escola. Porque o bullying, doutor Kovacs, tem do professor, tem no Colégio Teresiano, tem no Santo Inácio, tem nos colégios da Zona Sul. Mas é assim, quando você tem um prazer de dar aula, quando você melhora a condição de trabalho do professor, que ele chega com vontade de dar aula, eu já fui professora há muito tempo, me divirto e tal. Então foi ótimo esse a parte sobre Benjamin e a musicalização, para a gente pensar em educação numa coisa muito mais ampla do que só o ensino formal já é um problemaço, mas tem uma coisa que a gente precisa fazer, né? Última pergunta? Duas perguntas. Eu vou ser pré-candidata da próxima vez, que é para ficar igual você que não pode responder as coisas. Eu posso, mas não agora. Você tem que ser. Não, você já se comprometeu. Vamos ter o voto distrital. Vai ter. Você não é otimista, alvinegra? Eu também vai ter. Ok, duas perguntas mais. Quem? Ninguém quer mais? Chega. Então, gente, muitíssimo obrigado. Helena Landau. Muito obrigado.